Vai lá, Alex. Primeiramente agradecer aqui, Evandro, e toda a produção da Jovem Pan, e também saudar os colegas, né, amigos aqui que estão nos acompanhando, também toda a audiência. O Marcos, falando aqui um pouquinho sobre o aspecto econômico, queria entrar em duas esferas aqui, aproveitando de tudo que está acontecendo. Primeiro, o nosso diferencial competitivo em termos de qualidade. Queria que você comentou um pouco de números, né, da nossa participação de market share, mas em termos de qualidade, quanto que a gente diferencia desse mercado? Segundo, é um panorama do agro brasileiro. Quanto que o Brasil, em termos do café, a gente tem ali micro-regiões, pequenos produtores, alguns deles exportam muito mais, outros têm mais mercado interno. Quando a gente entra no cenário do agronegócio no café, quanto que preocupa em relação, né, como o mercado até fala, da quebradeira do agro, né, ou seja, nós vimos aí vários setores que passaram por essa dificuldade, recuperações judiciais. No agro é diferente, os produtores podem sofrer com maior rapidez esses efeitos negativos em comparação a outros setores no agro, já que pode ter uma dependência maior em importações desse tipo de café específico em termos de qualidade, até mesmo do fornecedor, em relação a toda essa conjuntura internacional? Alex, muito interessante. Eu vou tentar dividir o meu raciocínio para atender todos os pontos que você traz. Vai lá. Eu não posso esquecer realmente nenhum desses pontos porque são todos relevantes. A cafeicultura brasileira, ela é essencialmente familiar. 72% de todos os cafeicultores, que hoje a gente estima em 300 mil cafeicultores, de acordo com o último censo, 72% estão abaixo de 20 hectares. 78% acessam Pronaf, que é uma linha de crédito rural voltada à agricultura familiar. É produzido café em mais de 1.500 municípios no Brasil. São 39 regiões produtoras, Brasil que é um país continental. Então nós temos aqui no Brasil uma diversidade de parâmetros sensoriais. A gente produz cafés arábicas, a gente produz cafés canéforas, que é o conilon robusta, e o Brasil é o maior produtor e exportador de café solúvel, que utiliza basicamente conilon robusta nos seus blends para exportar um produto com valor agregado. Então, colocado isso, quando a gente olha os Estados Unidos, os números que eu já comentei, de 2 bilhões de dólares, 8,1 milhões de sacas totais exportadas, incluindo aí o café solúvel, que a gente transforma em sacas de cafés verdes equivalentes, isso fazendo um número arredondado, 80% de tudo são cafés arábicas, 10% canéforas, conilon robusta, outros 10% solúveis. Então, mais ou menos essa é a partição. Quando a gente olha o café arábica brasileiro, que é majoritário nas vendas para os Estados Unidos, e nós temos corpo, doçura, acidez, que são importantes para se fazer os blends das marcas centenárias. Os Estados Unidos tem as principais empresas do mundo do café, que está em todos os países. Veja quantas lojas tem da Starbucks na China, embora hoje a Luckin Coffee tenha, né, o destaque total em loja, mas a Starbucks está em todos os lugares, é sede nos Estados Unidos. Quantas torrefadoras, temos Folgers, Muckers Company, várias maiores do mundo. E a base dos seus blends são os cafés brasileiros, por conta dessas características. Os cafés centro-americanos, colombianos, eles são para se misturar no nosso blend, por conta das nossas características de diversidade de parâmetros e corpo, acidez, doçura. Então veja, e os estoques de cafés no mundo são os menores desde os anos 90, do começo dos anos 90. Mas esse estoque ainda engana a gente. Por quê? Esse estoque, a gente tem uma produção melhor no Brasil, que foi colhida agora, de conilon, foi uma safra melhor que a safra passada. E a Ásia, estamos esperando que nesse ano, no fim desse ano, tenha uma colheita boa de robustas. Mas a arábica não, a nossa safra ela é menor que a safra passada. E vários países produtores de café arábica passam por desafios climáticos como o Brasil. Então veja, no caso do café arábica, o estoque ainda é mais apertado. Quais são os nossos impactos? Porque Estados Unidos precisa do nosso café e vai continuar precisando do nosso café. No curto prazo, é essa questão de contratos, quem fez, quem está sendo questionado, os próximos contratos, que o importador ele quer esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer, então ele não faz o pedido, segura um pouquinho. Então, esses são os impactos no café. O café não é um produto tão perecível como as frutas, que é um desespero absoluto, né? Os nossos é isso, alguma renegociação, alguma discussão, o mercado era para estar acontecendo agora, começando porque a colheita veio, era para estar sendo mais aquecida agora e não está. Então, isso é o nosso impacto. Agora, no médio, e podemos dizer um longo prazo relativo, também se colocar muitos anos à frente é difícil falar, porque o Brasil, segundo os modelos meteorológicos, ele pode ter novamente uma safra alta de café em 2026. Isso não acontece desde 2020. Quando nós tivemos todas as condições, elas se alinharam, diferenciais competitivos, produção, sustentabilidade, qualidade. Em 2020 nós arrasamos.
tivemos geada, seca, ondas de temperatura altíssimas, problemas todos que vocês imaginam nós tivemos. Parada dos portos por falta de capacidade de logística, tudo que vocês, a gente tem um relatório mensal que mostra isso, tudo aconteceu e os modelos meteorológicos, que pode mudar a qualquer momento, eles indicam que a gente não vai ter nem El Niño, nem Laninha nesse verão 2025/26. São chuvas mais equilibradas e isso indica que o Brasil pode finalmente ter uma safra. Então, veja, enquanto não tiver café arábica, os Estados Unidos vai precisar do nosso produto. Essa que é a verdade. Agora, se a gente tivesse uma condição de mercado, que a gente tivesse com superprodução de café arábica nos centro-americanos, Colômbia, e ele pudesse ter alguma outra opção, aí, de fato, as nossas exportações iriam cair bastante. Então, a gente pode ter uma redução, porque 50%, 10% mais o 40% que entrou em vigor, impacta a competitividade. Óbvio, a gente é competitivo, muito mais eficiente, mas isso também vai até certo ponto, né? 50% é um peso muito grande. Hoje nós temos Colômbia com 10%. Outros países lá da Ásia varia. O Vietnã ficou com 20%, outro ficou com 19%, como a Indonésia. Então, veja, a gente tem situações das mais distintas nesse processo de negociação. Agora, enquanto a gente tiver esse aperto de estoques de arábica, os Estados Unidos ainda vai continuar e as marcas centenárias não vão ter como abrir mão do café brasileiro numa situação que não tem disponibilidade. Então, quem vai pagar a conta, aí, novamente, é o consumidor norte-americano. Lembrando que, entre janeiro e maio desse ano, o preço do café arábica na Bolsa de Nova York estava entre 4 e 4,30 dólares por libra-peso. Ele voltou a ter uma nova puxada de alta agora. Foi para 3,20, mas ele estava oscilando entre 2,70 e 3, agora jogou para cima nesse pregão de hoje. Foi para 3,20. Então, veja que a gente está ali trabalhando com preços historicamente altos e pressionados.